Você já parou para se questionar qual a importância ou até de que forma o conhecimento pode te atrapalhar? Talvez seja uma pergunta com uma série de respostas e reflexões. E o conhecimento é uma ferramenta utilitária que te dá diversas alternativas, diversos pontos de vista para que você a aplique em determinado contexto. Então a tecnologia, a cultura em geral, a medicina, a astronomia, a agronomia, a botânica, né? Qualquer conhecimento, agricultura, que o ser humano produziu, ele tem uma ferramenta utilitária que serve em última instância para o nosso próprio conforto, né? Para a nossa própria facilidade existencial. Você vê os animais na selva migrando de regiões mais secas para mais úmidas, onde tem água, onde tenha mais frutos, onde os alimentos sejam em maior número. Então, se tivessem essas ferramentas do conhecimento que a gente tem, poderiam viver de uma forma mais fácil, né? Mais suave, como a gente mesmo vive hoje em relação à pré-história, onde era caça, né? Você não podia ir a um supermercado e comprar o que você quer. Mas o problema do conhecimento é que, sendo esse conhecimento tão utilitário, tão prático e tão benéfico, a gente se apoiou muito nele e criou nele uma espécie de muleta, acreditando que esse conhecimento pode responder a tudo. Então, se eu cheguei a esse conhecimento, eu posso conhecer todo o universo em último grau, inclusive quem construiu o universo. Porque eu, na minha lógica que eu construí, eu sempre vou acreditar que a lógica é a mesma da minha. Então, nada pode ter sido construído sem alguma coisa. Eu vou dar um direcionamento, vou dar uma perspectiva para uma construção maior que aconteceu depois essa expansão do universo. E eu não falo, eu não sei. Não chegamos ao conhecimento absoluto. Baseado nesses princípios, a gente acaba criando alternativas para que o conhecimento se aplique em todos os fatores, em todas as correntes, em todos os ângulos da vida emocional. E aí começam os problemas. Porque eu começo a projetar o meu passado em relação ao futuro. Ou seja, eu vivi uma experiência passada, positiva ou negativa. Eu memorizo essa experiência e dou uma qualificação para ela. Essa memória se transforma em pensamento que é aplicado para projetar ou para controlar determinado contexto incontrolável, inviável, que não se pode projetar. Mas a gente quer acreditar, já que funcionou em todas as outras áreas, que funcionaria nessa também, que teria sua utilidade, que teria sua resolução. E a experiência que promove o pensamento e, portanto, o conhecimento, são as mesmas coisas, ela tem seus limites, né? A gente não consegue entender tudo, porque tudo que você entende é o que você experimentou, é o que você vivenciou, limitado ou limitada ao seu tempo, limitado à sua capacidade de decodificação diante da situação, a sua própria interpretação, o seu ângulo de vista, o que são as suas histórias, o que são as suas construções, o que são os seus entendimentos aplicados ali para projetar um futuro e imaginar que esse futuro corresponda às suas expectativas. O que não vai acontecer, porque o futuro, sem dúvida, continua como naturalmente é. A natureza forma o mundo, o universo todo, através do que a gente chama de caos, mas que na realidade é um cosmos, né? É a ordem de tudo o que existe. Todas essas explosões galaxiais, estelares, términos, recomeços, buracos negros, que são fins de muitas coisas, são começos. Assim como a gente mesmo, a nossa própria propriedade química contém elementos que estão na madeira, que estão nas folhas e que estão em todo o universo. Se a gente conseguir usar o conhecimento
portanto, o pensamento. Se você tiver essa facilidade ou essa perspectiva que pode se abrir a partir de uma observação real, de que esse pensamento é utilitário até certo ponto, em determinado ponto ele não precisa criar tantas conotações, tantos julgamentos, tantas tentativas de explicação do que é inexplicável, do que a gente ainda não alcançou, fruto do nosso tempo, do espaço em que a gente ocupa, dos limites que a gente tem. A gente conseguiria criar menos expectativas, portanto, menos frustrações e menos conflitos também surgiriam. Será que não é hora de você pensar que o pensamento tem efetivamente o seu limite e saber as, quais os alicerces que ele deve estar para apoiar uma construção maior, uma evolução tecnológica, uma evolução científica, uma evolução em qualquer campo do conhecimento, menos na área emocional, onde esse conhecimento, se fosse prescindido, se fosse dispensado, você retornaria à simplicidade, não precisaria de tantas construções e tantas alavancagens de entendimento, de pseudo-verdades, onde não são necessárias para você viver. A verdade está aí. Basta você viver em simplicidade e perceber, observando cada vez menos, cada vez mais, com menos contaminações, para que você observe a vida como ela é. Reflita a experiência como está sendo e passe a ter a permanente perspectiva de que tudo isso é muito curto, tudo isso é muito passageiro. A humanidade acabou de nascer e já está se autodestruindo com esse próprio pensamento que, por outro lado, facilitou com tecnologias e coisas fantásticas. Mas tudo tem seu limite, tudo tem seu equilíbrio. Não significa que você tem que parar de buscar o conhecimento, mas tem que parar de achar que o conhecimento é a solução para tudo, já que o conhecimento é limitado à sua experiência. E se você teve uma experiência traumática, essa experiência traumática vai ser a força motriz para criar uma solução. Ou seja, se o trauma se aplicou em você, é esse próprio trauma que quer encontrar a solução a partir da perspectiva dele, confusa, desequilibrada, distorcida. Será que esse é o caminho? Temos que avançar, temos que seguir e ganhar consciência, ou temos que eliminar um pouco dela que tanto se armazenou, que tanto nos contaminou, que tanto nos formatou, que tanto nos adestrou, para que a gente se liberte e aí sim a consciência passe a ser relacionada à liberdade e não a explicações muitas vezes desnecessárias e em outras dispensáveis, porque são conjecturas que não vão chegar a lugar nenhum. Pense nisso.